Me perguntaram aí como que eu aprendi a língua japonesa, né? Se eu vim pra cá já com conhecimento da língua japonesa ou não. Tô aqui no parque, que eu sempre costumo vir aqui, ó. A água aqui tá mais limpinha agora. Pelo menos tá dando pra enxergar o fundo, né? Só que hoje não tem muito peixe aqui. E sobre o que me perguntaram, né? Já até perguntaram se tinha vídeo no canal. Tem sim. Já é um vídeo já um pouco antigo. Aí eu acho que fica difícil aí para vocês localizarem, né? Então eu vou acabar comentando aí um pouquinho, resumidamente aí, como que é que eu aprendi a língua, né? Na verdade, quando eu era bem pequeno, minha mãe conversava só em japonês dentro de casa, né? E aí o que que acontece? Na época que eu entrei na escola, eu sempre acompanhava a minha irmã, né? Então eu acabei entrando na escola com 5 anos. E até então eu não tinha conhecimento nenhum da língua portuguesa, né? E isso aí deu um certo trabalho na escola, porque o exemplo que eu sempre dou é a questão de querer ir no banheiro e não conseguir falar isso em português, né? Aí vendo essa dificuldade, minha mãe tomou a decisão de não usar mais o japonês em casa. Então a partir dos 5 anos, ela só falava português, né? Para facilitar na escola também, né? Para que a gente não passasse por esses perrengues. E o que acontece? Com o convívio lá na escola, né? Com os amigos, tudo só falando português, a gente acaba esquecendo o japonês, né? Hoje eu resolvi subir essa trilha aqui. E tá louco, tô cansado já. Respirando fundo aí tá difícil até de falar aqui. Mas enfim. Com isso aí, como eu disse, né? Eu esqueci completamente a língua japonesa. Então essa questão da língua japonesa já não estava mais na minha cabeça, assim, de aprender, né? E estava levando uma vida normal, como qualquer brasileiro leva aí no Brasil. Comecei trabalhando como office boy, depois eu passei para a área de CPD, trabalhei no CPD do Banco Econômico, depois fui para a América do Sul, e só então pensei em vir aqui pro Japão, né? Ó, pra você ver como que tá o preparo físico, hein? Apesar de andar o dia inteiro dentro da fábrica, né? Tem dias que dou 35 mil passos ali. Varia de 29 mil, 28 mil a 35 mil passos por dia lá, todo dia. Mas isso não quer dizer nada, né? Muito diferente de você estar caminhando mesmo. E aí, como eu tava já ali no Banco América do Sul, quando eu comecei, né, a pensar em vir para cá e já não lembrava mais nada da língua japonesa, eu vim para cá zero, né, de conhecimento, a não ser as palavras básicas aí, né, do bom dia, obrigado, esse tipo de coisa aí que todo mundo tem conhecimento assim, né, básico de tudo. Pedir desculpa, sei lá, não serve para muita coisa essas pequenas palavras, né? Mas assim, era zero, praticamente zero. E vim para cá em 1990. Eu acho que foi a época que eu mais aprendi, foi aí, né? Porque naquela vez que eu vim, para ser bem sincero, no início eu não gostei muito aqui do Japão. Tem vídeo que eu comento sobre isso, né? Como que foi o início. Se vocês não encontrarem, depois quiserem saber, depois eu posso até comentar de novo, mas dá uma olhadinha aí que vocês vão encontrar o vídeo que eu falo sobre a minha primeira experiência, que não foi nada legal aqui. E eu queria ir embora de qualquer jeito, mas com o tempo eu fui me acostumando e acabei gostando daqui, né? E para ser bem sincero, a minha intenção naquela época era de ficar aqui. Mas como nada é assim, a gente nunca pode falar, né? Nunca.
Então aconteceu de eu ter que voltar para me fazer uma cirurgia, né? E inclusive naquela época eu estava aprendendo bastante assim, porque eu tinha mais contato com o japonês naquela época, né? Não tinha tantos brasileiros como hoje. Tinha, mas não era assim tão concentrado, estava mais espalhado, né? Então o setor que eu trabalhava era só, do meu lado pelo menos, era só japonês. Então eu era obrigado a usar. Essa parte aí que você tem essa obrigação de falar é o que faz você aprender mais, né? Uma vez que você está dentro aí de um ambiente que tem muitos imigrantes, o que acontece? Você não faz uso da língua japonesa, você só vai usar o português. É isso que faz a gente ficar meio parado no tempo, né? Porque a gente fica a maior parte do dia na fábrica, né? Mais ou menos 12 horas ali. Então seria 12 horas usando a língua japonesa. Só que não, se você está dentro da comunidade, trabalhando num setor onde tem muito brasileiro, você não vai fazer o uso disso. Então naquela época era bem diferente, foi quando eu aprendi bastante, né? Inclusive tinha tantoshi japonês lá, queria muito em casa, depois do serviço. E ele me ajudou bastante ensinando muitos kanjis, né? Naquela época lá era mais novo, era mais fácil de aprender. E para treinar isso, eu comecei a escrever carta para minha mãe em japonês, né? Então eu usava o hiragana e os kanjis que ele me ensinava, eu ia lá utilizando na carta, né? Isso aí também era legal porque minha mãe ficava bem orgulhosa, né? De que eu estava aprendendo de novo, porque eu era o único filho que depois de um certo tempo não quis mais aprender o japonês e não queria mais saber de assim coisas da comunidade japonesa. Me afastei, né? E com essa volta aí, né, querendo aprender, isso era um motivo de orgulho para minha mãe. Mas infelizmente eu tive que voltar para o Brasil. Aí eu fiquei novamente um bom tempo aí, abri comércio, né? E com isso, novamente fui esquecendo. Quando eu voltei aqui agora, depois de 15 anos, já não lembrava de muita coisa, né? O pouco que me ficou na memória é esse pouco que eu falo aí, que me serve aí pro dia a dia. Então, se vier alguém com palavras que seja muito difícil, que não seja do dia a dia, já vai ficar mais difícil de eu entender. E aí quando eu não entendo, eu peço para explicar de uma outra forma e eles vão me ensinando, né? Vão falando com palavras mais fáceis. É assim que eu acabo me virando por aqui. Gostaria de ser fluente? Sim, como eu comentei no outro vídeo. Gostaria, mas agora já fica mais difícil. Comentado aí que existem técnicas, né? Mas cada um é cada um, né? Eu sinto que a minha cabeça já tá mais complicado mesmo, né? Não só pro japonês, mas mesmo na língua portuguesa, eu acho que tem muitas palavras já que me fogem à memória aqui. Sei lá, se eu vou ter algum problema sério aí de cabeça aí, né? Daqui a alguns anos, a gente não sabe, né? Conforme vai se passando os anos, é uma caixinha de surpresa, né? O nosso corpo. A gente não sabe o que o futuro tem aí para trazer pra gente como surpresa. Mas é isso, pessoal. Eu acho que se as pessoas tiverem condições aí de trabalhar num ambiente onde se faz o uso da língua japonesa, né? Trabalhar num setor onde só tem mais japoneses,
é muito mais fácil de você estar aprendendo porque você se obriga a falar, né? Esse aí é o X da questão. E a prática é a melhor, né, forma de você estar aprendendo e memorizando as coisas. Assim que funciona. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!